O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Semana de 6 de janeiro de 2022. Telescópio espacial James Webb supera fases mais arriscadas de sua montagem. Equipe descobre exoplaneta com a massa da Terra por meio de microlente gravitacional. As perspectivas e previsões para 2022 na astronomia e na exploração espacial. Quantos asteroides passaram de raspão pela Terra em 2021? Cristóvão Jacques vai responder. E a Beatriz Yordak traz as dicas de observação do céu de janeiro de 2022. Eu sou Salvador Nogueira, o Mensageiro Sideral, e essa foi a Semana no Sistema Solar. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos gravando esta Semana no Sistema Solar ao vivo de quarta-feira. É isso, tivemos que gravar antes, tem um compromisso na quinta-feira, mas para não faltar o encontro com vocês, estamos gravando aqui e antecipando. Então, lamentamos algumas deficiências que não podemos fazer por falta de estarmos ao vivo. Pelo menos estaremos aqui para comentar neste que é o primeiro programa deste ano de 2022. Um feliz ano novo para todo mundo aí. E quero dar minhas boas-vindas ao meu amigo de fé, irmão camarada, Cássio Barbosa, astrônomo do Centro Universitário FEI. Bem-vindo, Cássio. Boa noite. Boa noite, Salvador. É uma gravação, a gente não consegue estar ao vivo, mas um feliz ano novo para todo mundo. Temos aí um super telescópio entrando em operação. As coisas estão bem promissoras. É isso aí, e eu queria começar já por isso. O James Webb passou aí pelas fases mais agudas de montagem, aquele origami que vai desdobrando lá no espaço. Foi lançado no dia 25 de dezembro, que foi um presente aí para a comunidade astronômica, um presentão de Natal, mas havia ainda um enorme drama de todas as etapas pelas quais ele teria de passar. Agora já estamos chegando aí à fase final de montagem do telescópio. Ele está já praticamente totalmente desdobrado, já tivemos a abertura completa e o tensionamento completo das camadas de proteção ali do escudo térmico, que mantém o telescópio super frio, né, no lado que vai fazer as observações celestes, e falta apenas a abertura agora dos espelhos, das laterais do espelho primário. O espelho secundário já também foi colocado e travado. Estamos à beira do fim da montagem. Depois disso ainda vem a calibração dos espelhos, ainda tem algumas coisas para dar errado, Cássio, mas sem dúvida que o drama principal já passou. E olha, eu fiquei absolutamente impressionado e encantado com o que nós vimos ao longo aí dos últimos 10 dias, esse processo todo, e andando de uma forma absolutamente tranquila, sem nenhum engasgo. Alguma coisinha assim, tipo, não, previmos que os motores iam estar um pouco mais frios do que estão, então a gente mudou a inclinação ali para pegar menos sol e aí baixar a temperatura. Coisas muito operacionais, muito, digamos, corriqueiras de quem opera uma espaçonave, mas nenhum drama real, nenhuma coisa que preocupasse, não rasgou nenhuma das camadas, não puxou demais, não travou o motor, não enrolou cordinha, parece que deu tudo certo. Mais de 300 pontos de falha única aí na montagem do telescópio, e já estamos chegando ao final desse processo. Tudo correu bem. Agora dá para respirar aliviado? Você ainda está tenso? Como é que você viu esses 10 dias que passaram e o que falta ainda para que ele chegue ao L2 e comece a efetivamente comissionar os instrumentos? Olha, fantástico, né? É um grande feito em termos logísticos, engenharia e científicos, né? Eu estava vendo aí algumas operações do pessoal que estava até envolvido no projeto de forma secundária, de forma indireta, e alguns deles falavam, agora eu posso falar abertamente. Eu não acreditava que isso ia acontecer dessa maneira. De maneira que foram todos os painéis abertos, tensionados na força correta, na tração correta,
Porque você falou, né? Você coloca no espaço, essas injeções orbitais não são precisas milimetricamente, mas eles fizeram os ajustes e deixou tudo precisamente alinhado, e que não estava precisamente alinhado foi corrigido, alguns centímetros aqui, alguns graus ali, e aí fez com que tudo entrasse nos seus valores nominais e conseguiram fazer, a despeito disso, né, conseguiram fazer esse efeito maravilhoso. Você mesmo tinha falado, né, 75% dos pontos vulneráveis, dos pontos de falha já foram ultrapassados sem nenhum problema, sem mínimo problema. Isso é ótimo, isso é excelente, né? Dá para prever que os próximos também vão ser nessa linha. E hoje, né, hoje na quarta-feira, teve aí o despregue aí do secundário, né, aquela haste que coloca tensionado também na posição correta e tal, e nós estamos com poucos elementos agora para se mexer, que sempre é um problema, né, no espaço, as peças móveis, e que inclui a abertura do lateral, né, para completar o espelho. Um ponto que ainda me preocupa, né, é o alinhamento de cada hexágono para formar a curvatura correta, porque ali deve ter alguns servomecanismos por trás, né? Eu estou pensando nos paralelos aqui com os telescópios na Terra, que vão fazer, né, colocar, ajustar de tal maneira que a curvatura total seja aquela planejada, que é uma curvatura para lá de perfeito, né, do que foi feito até hoje, em termos de tecnologia. Para você ter uma ideia, se você esticar o espelho, né, de 6,5 metros, do tamanho da América do Sul, por exemplo, a maior desforme, né, o maior defeito nessa curvatura não vai ter a altura correspondente ao seu tornozelo. Então tem ali 10, 15 centímetros numa estrutura que hipoteticamente teria mais de 8 mil quilômetros, 10 mil quilômetros de comprimento. Então é um absurdo de precisão, e isso precisa ser colocado. Então, acho que o ponto mais crítico nesse ponto, né, nesse cronograma aí que tem para ser feito, é justamente colocar em fazer esses alinhamentos. A questão de abrir as abas, eu estava pensando aqui com os meus botões, é claro que eu não tenho aí muitas informações técnicas, mas eu acredito que até se essas duas abas não abrirem mais, com o posicionamento do espelho secundário, é possível fazer ciência de qualidade com aquele corpo central. Aí, né, você vai precisar, vai perder muito de luz, óbvio, você diminui a área, mas eles estando na curvatura correta, aquilo lá funciona também como espelho, tem a sua área de coletora, né, de luz, de fóton, e projetando isso na posição correta no hospital secundário, ainda vai ser possível fazer ciência de alta qualidade, porque é uma estrutura muito grande no espaço. Não vai ter mais os 6,5 metros, não vai ter uma área muito menor, mas ainda assim eu acredito que daria para fazer. Ou seja, quando o Bill lá, o administrador da NASA, ele até brincou lá, tipo o cara lá da FN, temos um telescópio. Era isso. Eu, no meu entender, foi isso que ele falou, porque agora vai ter lá um radiador, vai ter que ter algumas coisas mais técnicas, mas na hora que você botar aquelas curvinhas, mesmo aqueles hexágonos centrais, apenas colocar na curvatura correta, aquilo ali já vai dar um preço. É exatamente isso. A brincadeira dele foi essa. O pessoal na transmissão ao vivo também comentou isso. Quer dizer, tem modelos de contingência de operação que você vive sem os laterais. O essencial era baixar o secundário, porque sem o secundário realmente não dá para observar nada. Agora, se você baixou e travou o secundário, aí sim. Mas uma pergunta que eu te faço e que me causa ainda alguma apreensão. Eu tô muito confiante, muito mais do que eu tava quando a gente viu o lançamento, né? Agora eu acho que assim, o pior realmente já passou, os dramas que podiam acontecer não aconteceram. Mais uma coisa que me chamou muito a atenção, Cássio, é o seguinte: esse telescópio ele é feito para operar numa temperatura super fria, por conta do infravermelho, etc e tal. E uma coisa que foi repetida algumas vezes nas transmissões da NASA é o seguinte: a curvatura dele, em temperatura ambiente, feito aqui na Terra, é imperfeita. Para levar em conta o que vai acontecer com o berílio, que é o principal material que faz
os espelhos a partir do momento que eles forem ultra resfriados. E aí eles vão se conformar na forma perfeita. Qual é o grau de segurança que você sente nesse tipo de cálculo? Lembrando, claro, que a gente tem uma experiência dramática com o Hubble, que foi com um espelho que eles presumiam que estava certinho e quando chegou lá não estava certinho, estava torto. E aí, digamos, o que salvou o Hubble foi o fato de que ele podia fazer atualizações de instrumentos. Aí eles basicamente incluíram a ótica corretiva nos instrumentos em vez do espelho principal. No James Webb isso não é possível. A tecnologia, a capacidade de fazer cálculos já chegou lá e a gente pode ter confiança de que isso aí vai ter a curvatura correta. Claro, se os atuadores funcionarem e tal. Ou ainda te dá alguma apreensão? Olha, dá apreensão no sentido que quando você tem que trabalhar com dilatação, né, a coisa fica um pouco mais sensível. É claro que ali devem ter sido feitos milhares, milhões de cálculos de simulações. O berílio, né, que foi utilizado como principal material, deve ter sido estudado a exaustão, o seu comportamento térmico, a sua dilatação de acordo com a temperatura, o que permite ter uma grande confiança. Mas ainda assim não é um processo lá tão confiável assim. Quando você tem alguma coisa nesse sentido, a gente vai tentando, né, ver aonde vai, os limites, e nunca trabalhou-se nessa limite de temperatura tão baixo. Né? Agora, o que eu creio que vai acontecer primeiro, também tenho confiança, não estou gorando nada, não estou dizendo que eu nem sou especialista muito nessa área só de orelhada do mas eu confio mais nos atuadores. Os atuadores, se alguma coisa acontecer, vai ser no limite, vai ficar alguma coisinha fora da curvatura planejada e os atuadores vão conseguir recolocar isso. De tal maneira que coloca um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas a curvatura total vai ser preservada. Isso é o que a gente faz aqui na Terra, né, com os espelhos que são deformados com a gravidade, né, então a famosa ótica ativa, né, e os pistões são pneumáticos, ficam lá pressionando um pouco mais, um pouco menos, você consegue fazer isso, e acredito que isso vai compensar qualquer problema que seja causado numa falha, né, ou uma falha não, né, mas uma discrepância dos cálculos com o fato de você estar numa temperatura extremamente baixa. É isso aí. E uma última coisa que eu queria comentar com você a respeito do James Webb é que o pessoal, enquanto acompanha aí todo o drama do desdobramento e tal, da preparação dele, o pessoal fica meio frustrado que não tem câmeras registrando isso. O que eu concordo, eu também fico frustrado, mas eu acho legal a gente ressaltar que existem bons motivos para não ter câmeras. Não é só má vontade da NASA. Porque a gente sabe que historicamente também há uma má vontade de vamos colocar uma câmera só para... Eu acho que é mais até uma questão de tradição, porque a gente entrou muito recentemente numa época em que câmera é um troço muito barato e muito pequeno e consome pouca energia e que tudo bem, você pode colocar uma dúzia em cada canto e tudo bem. Quando o James Webb foi projetado lá em 2003, essa não era a realidade. Começa daí. Segundo ponto é o seguinte, eles tinham preocupações de ordem térmica. E isso é uma coisa muito interessante, olhando para frente aí já a operação do telescópio, é que assim, a hora que ele chegar no L2, eles ainda, para ligar os instrumentos, eles vão ter que esperar ele continuar se resfriando. Então, boa parte desse tempo de comissionamento aí, esses 5 meses até ele poder entrar em operação científica, é simplesmente esperar a física trabalhar e a temperatura do bagulho baixar. E você colocar câmeras, mesmo que fosse do lado quente, digamos assim, você aumenta a quantidade de energia térmica por conta da fiação, da eletricidade que vai correr ali e tal. E isso prejudica o resfriamento. Então não fazia muito sentido. E a coisa mais óbvia, que eu acho que as pessoas ficam meio frustradas até por estar acostumada com animação, com esses CGIs que mostram o telescópio, é o seguinte, mas a parte de cima dele tá toda na sombra. A gente não ia ver nada nem que tivesse uma câmera, não é?
Não, exato, exato. O que acontece? Você já expressou bem. Primeiro, você tem essa questão aí logística, técnica, de que você vai aumentar a fiação, isso vai dissipar calor, e você vai vai colocar mais um elemento que precisa depois ser subtraído. Então, já começa daí. Segundo, você vai colocar uma câmera, qual é o papel daqueles tubos, né? Daquelas 5 camadas? 2, basicamente. Isolar da radiação, isolar a parte científica, a parte de instrumental da radiação, seja ela térmica, seja ela luminosa. Então, você colocar uma câmera do lado de lá, vai estar na sombra do mais absoluto breu e gelado. Alguns graus acima do zero absoluto, alguns poucos graus acima do zero absoluto. Então, não há eletrônica que vai conseguir fazer sem irradiar calor que perturbe os telescópios e instrumentos, e você não vai enxergar nada. Você não tem luz para capturar, né, numa câmera dessas, por melhor que ela seja. Você teria que ter alguma coisa no sentido do infravermelho, mas aí você tem de novo, você está gerando calor numa parte em que você não quer calor, nenhum calor. Quando nós estamos falando de 10, 20 graus acima do zero absoluto, assim, qualquer coisa que você coloque lá vai gerar algum tipo de radiação. E a ideia, você falou bem, é deixar um tempo ainda, depois que tudo estiver funcionando, né, ou tudo estiver nas suas posições corretíssimas, os evaporadores funcionando a 110% de eficiência, ele vai ter que ficar um tempo esfriando. Ele já está frio demais, mas ainda assim ele conserva o calor, ele está irradiando calor interno da sua eletrônica, da sua fiação, como você bem falou, e isso precisa termalizar, que a gente fala termalizar, esse calor precisa ser irradiado, e ele irradia de formas diferentes, pelos materiais, de formas diferentes, demora tempos diferentes, então tudo vai ter que se aquietar. Eu me especializei em trabalhar no infravermelho e trabalhei no infravermelho médio, que é onde o James Webb vai trabalhar, e o maior problema que a gente tinha era exatamente o calor do telescópio, o calor do espelho. Isso era horrível. Assim, você podia observar de dia, você podia observar no calor, mas se o telescópio não tivesse termalizado com a atmosfera exterior da cúpula, não tinha como fazer muita coisa. Você perdia eficiência horrorosa. Eu lembro que algumas fontes, por mais brilhantes que fossem, a gente ficava 1/3 do tempo na fonte. 2/3 do tempo ficava observando qualquer outra coisa do lado para poder subtrair essa emissão térmica, tanto do céu quanto do próprio sistema óptico do telescópio. Então, é isso. Você colocar qualquer coisa ali do outro lado, você vai perturbar nesse sentido de ter mais radiação. E aí, bom, para fazer tudo isso e complicar depois, é melhor fazer aqui que é mais barato. Seria a suprema ironia, né? Porque se você pensar, os caras que têm um telescópio que tem mais de 300 pontos, que não tem redundância, se falhar, falhou. E você vai pôr uma redundância justamente para ver o que deu errado. Né? Porque aí você tem a telemetria e você teria a câmera para ver o que está acontecendo, que seria uma redundância da telemetria. Seria muito irônico. Pô, se vai fazer redundância, faz das coisas que não podem dar errado, né? Não dessa. Exato. E é uma coisa assim pra ver ser show. É óbvio que dá um show, dá audiência, mas a NASA não precisa de audiência para conseguir se manter, né? E não teria um uso técnico que a telemetria dá pra gente, inclusive de outros elementos e outros sistemas, então vai ser utilizado novamente do que simplesmente passar na TV. Agora, também nada impede depois que alguém aí mande qualquer CubeSat que passe o contorno e fique ali na posição segura, à distância, com um mini telescópio, fazendo imagens. Isso aí também está aberto, né? Não precisa, agora que ele vai funcionar a contento, por que não, né? Deixa aí alguém patrocinar e fazer alguma coisa desse tipo. Aí sim, né? Você vai ter audiência, você pode vender fotos de comércio. Fica a dica aí, Elon. Boa. E olha só, uma descoberta que aconteceu no fim do ano passado e que a gente ficou devendo e precisamos comentar aqui porque foi bem interessante, foi feita por um grupo internacional de astrônomos com participação importante de brasileiros, e eles descobriram um planeta, um exoplaneta do tamanho da Terra, até aí já vimos muitos, né, com a massa da Terra, mas pela técnica de microlentes gravitacionais, que
basicamente significa você medir o efeito que a gravidade do planeta ao lado da estrela causa na distorção da luz de objetos de fundo. E quem vai contar essa história pra gente aqui com mais detalhes é o Leandro de Almeida, astrônomo do LNA. Confira aí. Olá, meu nome é Leandro de Almeida, eu sou doutor em Física pela UFRN e atualmente eu sou postdoc aqui no Laboratório Nacional de Astrofísica em Itajubá, Minas Gerais. Detectar exoplanetas utilizando técnica, ou eventos de microlentes gravitacionais é bem mais eficiente quando a gente tem uma cobertura temporal do evento de maneira contínua ou quase contínua. E para isso a gente observa de vários locais ao redor do mundo. Em 2020, em junho de 2020, a pandemia causada pela Covid-19 já tinha afetado o mundo todo, inclusive observatórios que são especializados em caçar exoplanetas utilizando essa técnica, telescópios em terra. E muitos deles já fecharam as portas por conta disso em 2020. A rede KMT, que é uma rede de telescópios coreanos que ficam na África do Sul, na Austrália e no Chile, também sofreu com a pandemia e somente o telescópio da Austrália estava funcionando ali em julho de 2020. É aí que entra a nossa contribuição. O OPD, que é o Observatório do Pico dos Dias, ele fica numa longitude única com relação aos outros observatórios. Então a gente pôde contribuir a partir da nossa localização. Mas também foi afetado por conta da pandemia e também estava com as portas fechadas. Em 2020 eu observei de maneira remota no OPD, o que é remoto? A partir do conforto da minha casa eu conseguia apontar o telescópio e fazer as observações, mesmo com a pandemia. E foi possível a detecção de um planeta da massa da Terra, com uma massa da Terra, em uma estrela com cerca de 30% da massa do Sol. E esse planeta está a uma distância de 1,5 vezes da distância aqui da Terra até o nosso Sol, só que lá na estrela. Então é um planeta com uma massa terrestre, em uma estrela mais fria e um pouco mais longe. Então um planeta gélido também. Além desse planeta, também foi possível detectar um terceiro corpo, que está no limite entre ser um anã marrom e um planeta, porque ele não tem massa suficiente para ser uma estrela e tem muito massa para ser considerado um planeta. Essa detecção ela é extraordinária, não só porque o planeta detectado tem a massa da Terra, mas também porque é a detecção com microlentes gravitacionais com a menor fração de massa já detectado. O planeta tem cerca de 100 mil vezes menos massa do que a estrela, e até o momento não havia nenhuma detecção com essa técnica, com essa fração de massa tão pequena. Cássio, eu acho que tem duas coisas para comentar aí nessa pesquisa. Eu queria começar, bom, tem o aspecto científico e tem o aspecto sociológico aí. Nós estamos vendo um trabalho que justamente teve um impacto significativo por conta da pandemia. A gente comentou algumas vezes ao longo do ano que passou os impactos que podem ter tido a pandemia na astronomia, e aí nós tivemos um exemplo muito claro: observatórios fechados, observatórios que só podiam ser operados remotamente, e uma participação significativa do Observatório Pico dos Dias aí nessa descoberta, o que é muito bacana e ao mesmo tempo mostra por que talvez o ano passado tenha sido meio morno em termos de resultados. Eu acho que a gente ainda, 2020, a gente ainda teve um ano muito bom em termos de resultados científicos, mas porque vinha o que estava sendo feito em 2019, que acaba publicado em 2020, mas 2021 a gente sentiu uma caída, e esse trabalho exemplifica bem não só o porquê dessa caída, mas os esforços e o nível de cooperação que teve que ser costurado no mundo para poder fazer descoberta, sobretudo num caso desse de microlente gravitacional, que é um evento que é marcado no tempo. Se você perder, você perdeu e já era. O que você achou desse aspecto? Você tem ouvido outros relatos de pesquisadores que tiveram problemas com a pandemia? Olha, é legal que eu estava aqui procurando justamente o artigo, porque no próprio título ele fala isso que você está mencionando, porque ele fala aqui, né, traduzindo aqui na raça, um planeta do tamanho com a massa da Terra em tempos de Covid-19. Aí ele dá o nome do planeta, que inclusive KMT 2020 DLG 0414L maiúsculo e V minúsculo. Tem aí, né, são duas iniciativas de pesquisa usando
a questão teve um problema sério aí com a pandemia, os observatórios passaram muito tempo fechados. Nesse caso aí você tem um disparo, né? Você falou que é um evento único, esse evento não tem previsão, né? Ele é fortuito, ou seja, você deixa lá os telescópios funcionando, capturando essas imagens, e aí acontece o pico, você tem como fazer uma detecção nesse sentido, faz um alerta e tenta avisar e fazer qualquer coisa em cima disso, mas basicamente aquilo que foi pego com o setup inicial, né, com o telescópio inicial. E aí você faz toda a análise, usa aí as equações e tira as informações. Bem bacana o fato de estar também o LNA envolvido. O LNA, o Observatório Pico dos Dias, faz parte do LNA, que é o Laboratório Nacional de Astronomia, que administra as iniciativas de astronomia no país, né? Opera o Gemini, opera o SOAR e opera o Observatório Pico dos Dias, que é o maior telescópio brasileiro em solo brasileiro. Bom, e aí que você estava comentando, os telescópios os observatórios ficaram muito tempo fechados, principalmente porque no Chile eles tiveram um lockdown muito severo, os melhores telescópios estão lá, então a gente teve ESO, os próprios Gemini, o ALMA, todos eles fechados durante um bom tempo, e isso prejudicou bastante. Tem vários colegas que mencionaram, olha, não estão conseguindo obter mais dados, né, vamos trabalhar com o que a gente tem. Vários colegas tinham muitos dados, outros que nem eu, né, além de ter alguns dados atrasados, botei para processar, alguma coisa deve sair nos próximos dias, mas que também começaram a explorar bancos de dados, né, para tentar preencher algumas lacunas, né, da própria pesquisa, mas é isso, né, nós tivemos muito tempo parado, agora está sendo retomado. Eu não me lembro direito, mas eu acho que no Chile teve um repique que eles tiveram que fazer meio a meio, uma equipe reduzida, e agora eles estão entrando de novo na velocidade de cruzeiros, e isso vai, durante algum tempo ainda, vai se perceber com o número de publicações que vai ser mais baixo. É óbvio, isso vai acontecer. Mas legal, né? Eles fazem conseguir fazer esse trabalho, eles dão aí esse recado já logo no título, que a coisa foi feita com muito esforço e muita cooperação, o time é muito grande, né, que publicou, e é um resultado fascinante, porque além de ter isso, de ser uma descoberta de um planeta com a massa da Terra, como você falou, a gente já viu isso antes, foi com método de lente gravitacional, mas eles conseguiram descobrir um outro planeta junto, um companheiro com 17 vezes a massa de Júpiter, né? Então é uma coisa assim já de tipo super Júpiter, uma distância bem maior do que essa da estrela, né? É uma estrela anã, vermelha, acho que é terço da massa do Sol, com um terço da massa do Sol, eu estava tentando lembrar isso. Aí tem esse planeta com 4 vezes a massa, 4 vezes a massa da Terra, e lá distante, mas tem um planeta com 17 vezes a massa de Júpiter. Então, de uma tacada só, eles pegaram um sisteminha bacaninha, tá? Conseguiram tirar a massa, conseguiram tirar a distância, com a caracterização usando um método de lentes gravitacionais. Então, por si só, já é um resultado super legal. E ainda mais com esses agravantes de ser em tempos difíceis, né, de pandemia, onde as coisas estão muito mais difíceis. Pois é, falando um pouco do aspecto científico, né? Falamos aí do sociológico, você já entrou aí, botou o pezinho na água do aspecto científico, mas eu acho sempre interessante enfatizar que descobertas como essas, e é uma coisa que tem acontecido com mais frequência agora, principalmente depois que entraram em operação instrumentos capazes de observar diretamente exoplanetas mais jovens, quentes e distantes, que a gente começa a abrir o chamado espaço de parâmetros aí do que os sistemas planetários podem apresentar, né? E esse é um caso emblemático, porque nós temos uma estrela anã vermelha, ou seja, uma estrela pequenininha, com um planeta da massa da Terra, que tudo bem, até aí não é uma massa extraordinária, mas a uma distância de 1,5 unidades astronômicas, ou seja, mais longe que a Terra está do Sol,
numa estrela menor, e ainda uma anã marrom ou um super Júpiter, aí vai um pouco do critério que se adota. Normalmente passou de 13 massas solares, o pessoal já chuta para anã marrom, mas é uma discussão em aberto essa. Esse outro corpo grande e mais afastado. Uma configuração diferente e uma configuração notavelmente aberta, comparado ao que a gente costuma ver com anãs vermelhas, que tem aqueles sistemas ultra compactos, os planetinhas todos amontoados, como o TRAPPIST-1 e vários outros. Mostra que realmente as receitas dos exoplanetas tem muita variação, né? E variação não só dentro daquilo que a gente já conseguiu observar, mas possivelmente do que vamos ver daqui para frente. É capaz da gente explorar novos espaços que até outro dia o pessoal ia falar, não, isso aí não deve se formar em princípio, e no entanto você vai lá, observa e tem. Você acha que esse é um dos destaques desse trabalho? E pergunto para você, é frustrante? Eu já falei isso, confesso, eu fico frustrado com planetas descobertos por microlentes, porque é um evento que não se repete, você nunca mais vai observar o dito cujo. Te incomoda isso? Olha, que você estava falando, realmente está no próprio artigo, ele está falando que essa descoberta coloca ali um caso numa lacuna, né? Que não tinha exatamente essa situação de você ter um planeta do tamanho da Terra numa anã vermelha com uma distância de 1,5 unidade astronômica, 1,5 a distância Terra-Sol, porque o que se achava até agora eram muito mais próximos. Aí tinha aquele problema lá de você ter, problema no sentido da vida, né? De haver vida ou não, que aí está gravitacionalmente preso, né? E travado com um lado só para a estrela, dá problemas aí com o clima e tal, as condições climáticas. Então, é isso que você falou, né? Estamos abrindo ali, tirando a poeira de cima ali da tábua, então nós estamos conseguindo ver a prescrição de novos planetas. Tem muito mais variedade do que a gente está conseguindo chegar até agora. E uma coisa que você sempre enfatizou, né? É uma questão aí de viés instrumental, e você está com os equipamentos com uma certa capacidade, então você vai conseguir explorar aquela capacidade, mas não mais. Então você vai precisar de outras técnicas, outros instrumentos, e nesse caso foi a técnica da lente gravitacional, que tem esse problema que você mencionou. É um evento fortuito, você não tem como prever exatamente, tem alguns casos que até dá para imaginar lá alguma coisa de uma estrela passando na outra, mas são muito poucos e você não consegue tirar muita informação a respeito disso, porque você tem duas estrelas, né, quando passam uma frente da outra por causa do efeito paralaxe e tal. Enfim, o negócio é esse mesmo, né, um objeto que você não consegue identificar a luz daquilo para poder dizer o que é, passa na frente e fica por causa do campo gravitacional e não vai se repetir. Você não espera que vai passar outro dessa maneira, a gente não sabe nem o que foi que passou na frente, mas esperar que outro aconteça igual sentar e pode esperar o resto da vida. O que eles falam nesse artigo, para que tire, é frustrante. Mas para tirar um pouco da frustração desse sistema, eles falam no artigo que a distância, a separação em termos, né, de distância projetada no céu, ou seja, aquela diferença em termos de segundos de arco, aquilo que o telescópio vai enxergar, pelo fato de estar a 1 kiloparsec, ou 1000 parsecs, o que vai dar 3.200 anos-luz de distância, ainda faz ser viável a observação subsequente em instrumentos que a gente tem em Terra, ou mesmo agora com o James Webb no espaço, ou os próximos são serviços. Ou seja, está perto o suficiente, não é exatamente o perto que a gente está acostumado a ver de exoplanetas, que é menos de 1000 parsecs, né? Menos aí de 3.000 anos-luz, mas ele está ainda nos limites de você fazer um tipo de estudos, né, que permite ainda ter mais informações através do que a gente costuma usar aqui normalmente. Ou seja, ele vai ser forçado, vai ser muito além do que a gente costuma ver com Kepler, resultados de velocidade radial, mas ainda assim é factível. Então, pelo menos nesse caso, ele vai poder ser explorado com os métodos mais tradicionais, né, mais comuns que a gente tem utilizado, e a frustração, acho que diminui um pouco. Mas, de fato, você vai ver uma vez, e se não for
alguma coisa mais próxima do que isso, por exemplo, vai ser uma vez só e acabou. É isso aí, mas para aliviar qualquer frustração, podemos pensar aí nas perspectivas para 2022. E olha só, eu confesso a você, desanimado. A gente sabe, 2022 estamos aí com a Omicron, apagão de dados, não sabemos direito quais são os riscos, sabemos que é um ano eleitoral, vai ser exaustivo para todo mundo sim, e eu estava bem desanimado até eu fazer uma compilação do que vai rolar no espaço e na astronomia nesse ano de 2022. E aí, Cássio, eu flipei, eu fiquei animado, porque tem muita coisa bacana, e eu quero fazer assim, eu escrevi um artigo para a Folha, minha coluna semanal lá, meio que listando o que eu via de mais importante, e eu quero ir jogando uns pedaços para você e pegando as suas opiniões aí, o que você sente, e no final eu quero saber se você lembrou de alguma coisa que eu não vi aqui, porque pode ter. Já me lembraram no Twitter uma a mais que eu incluí aqui que não estava no artigo da Folha. Então assim, vai ser um ano bastante agitado. Vou começar com a história da volta à Lua, que eu acho que é super empolgante, e a gente tem dois sabores nesse ano de 2022. Tem a missão Artemis 1, né, o primeiro voo do foguetão SLS com a cápsula Orion. Nesse momento está marcado para não antes de março, pode empurrar um pouco mais. Eles andaram tendo alguns probleminhas técnicos com o foguete que já está integrado lá e está atrasando um pouquinho, mas deve sair, sei lá, até o final do primeiro semestre deve sair esse foguete. Se não sair, tá zicado mesmo. E por um lado é o que há de mais velho em tecnologia espacial, né? Basearam o SLS nas tecnologias do ônibus espacial. A cápsula Orion é um módulo de comando da Apollo inchado, mas é uma espaçonave de espaço profundo para levar humanos e vai voar pela primeira vez. Não vai voar com tripulação, mas vai voar com a Alexa. Eu ouço dizer aí, acho que hoje ou ontem eu li que eles fizeram uma parceria e vai ter a Alexa, e eles vão testar com uma tripulação fake, né? O pessoal vai dar comandos remotamente lá para Alexa para testar a interação dela com astronautas, tentar replicar isso em futuras missões tripuladas, meio como, de forma totalmente confessa, inspirado naquela coisa do computador da Enterprise em Star Trek, que a galera fala com o computador responde. Vamos fazer isso. Então, Orion SLS é uma das grandes expectativas Artemis 1. Outra é o Starship, que era para ter sido no fim desse ano. Lá o pessoal em Boca Chica sobe foguete, desce foguete, faz teste estático, tira para lá, tira para cá, cola pastilha de cerâmica do escudo térmico, cai pastilha, cola de novo, encaixa, na verdade encaixa, porque ela não é colada, mas enfim. E tá nessa coisa, a FAA, que ia dar autorização lá, fazer a análise de impacto ambiental e dar autorização para tentativa de voo orbital, tinha o relatório prometido para 31 de dezembro de 2021. No dia 28 de dezembro eles falaram, desculpa aí, não vai dar, vai ser só 28 de fevereiro. Empurraram para 28 de fevereiro, então a gente sabe que antes de março não vai ter esse voo orbital inaugural do Starship, mas também é uma coisa para se ansiar, e é o exato oposto do Orion SLS. Enquanto o Orion SLS é o que tem de mais velho e mais caro, Starship é o que tem de mais novo e mais barato e mais potencialmente revolucionário. Minha pergunta é, você acha que esses dois aí devem sair no primeiro semestre? E, confessamente, qual que te empolga mais? Porque tem o lance da Alexa, imagina uma câmerazinha, a navezinha dando volta na Lua, né? Pra mim, que nasci 10 anos depois da Apollo 11, já vai fazer uma diferença. Quero saber qual que te empolga mais, Cassião. Isso que você falou, vamos ter o mais velho e o mais novo, é uma coisa bem surreal, sugênero, né? Vamos ver como é que vai sair essa história. Se a pergunta fosse assim, vai sair nesse ano, eu vejo assim, vai, de um jeito ou de outro. Agora, já ficou um pouco mais crítico no primeiro semestre, né? Porque atraso, tá, então não vai ser antes de março, as duas coisas, não vai ser antes de março, não deve ser em março mesmo, a não ser que já esteja tudo pronto ali, os caras só estão, né, dando F5 no browser, esperando lá o relatório ser publicado e saiu tudo. Então, faz as malas aí e vambora, né? Taca Alexa aí dentro e vamos lá. Mas eu acho que vai ficar um pouco mais crítico, mas assim, ainda sou otimista que vai sair, os dois devem sair, um pouco menos até de chance
pro Orion, porque a gente já viu, né, aqueles problemas lá de válvula que você nem botar lá um óleozinho, eles botaram e resolveram trocar a cápsula inteira porque estava mais crítico do que imaginado. Aí você começa a botar as barbas de molho e remolho, né? Mas o que me empolga mais, cara, essa história da Alexa é bonitinho, é legalzinho, mas sinceramente, olha, você falou, né, nasceu 10 anos depois do Apollo 11, eu nasci quando era Apollo 17 subindo e dando tchau. Meu, você vai botar um Alexa que fica o melhor, as coisas que a gente faz da Alexa, botar música pra tocar e ficar ouvindo conversa dos outros, meu, sei lá, né? Eu acho legal que é retrô. Você bota uma cápsula de legal, parece o Apollo 11 nos esteroides, e passa ali, beleza. Mas é um negócio para ficar contando piada, né? Você fala piada, né? Hoje eu tô triste, conte uma piada. Ah, você perdeu seu emprego. Eu fiz aqui outro dia uma brincadeira, contei, conta uma piada. Ó, foi você que pediu, já vem aquela piada de tiozão horrorosa. Não, eu, sinceramente, eu sou de uma outra geração. Eu gosto de ver isso, gosto de ver a Starship, gosto de ver aquela design até sem as telhas, ela tem as pastilhas, porque ela no aço inox lá fica super retrô, super vintage, mas ok, põe lá, vira um morcego negro e que eu gosto, me empolga mais ver um voo suborbital, desculpa, da Starship e os testes, porque esse vai ser o futuro. Esse é o novo, esse é o mais barato e esse vai ser o futuro. Porque assim que fizer o voo, assim que for usado, esse não vai ser um design reaproveitado. Tá? Como você falou, muito caro, é um design que já foi utilizado, agora foi ampliado. Depois que fizer o contrato, que cumprir o contrato, isso aí, se tiver mais uma, vai aparecer numa exposição aí no futuro, lá no shopping, que nem foi aqui em São Paulo, mas não vai ser, a minha opinião é que não vai ser utilizado mais uma vez do que já foi contratado por causa dos custos e não vai fazer parte aí da flotilha, né, das opções para a reconquista da Lua. Pois é, concordo 100% com você. Descendo um degrauzinho aí de novos foguetes, não esses gigantes SLS Starship, mas temos um segundo degrau, 2 novos foguetes que devem pintar aí nesse ano de 2022. Tem o Vulcan, da United Launch Alliance, que basicamente vai substituir o Atlas V, o Delta IV. Digamos, ele é um competidor para o Falcon Heavy, né? Não chega a bater no Starship nem no SLS, mas para o Falcon Heavy já faz uma sombrinha, e que estava pendendo, o foguete está basicamente projetado, estava pendendo pelos motores que a Blue Origin tinha que entregar. E o outro foguete é o New Glenn, que depende não só dos motores que a Blue Origin tem que entregar, como de todo o resto que a Blue Origin também tem que entregar. Esse foguete é da Blue Origin. O máximo que a gente viu deles até agora foi um mock-up que circulou por aí e tal, mas foguete mesmo ainda não tem. Você acha que esses dois vão nesse ano ou não? Tudo depende, gira em torno basicamente dos motores, né? Os motores que estão aí não estão entregando, não entregaram lá para a ULA, e se eles conseguirem fazer entrega à produção, os dois decolam, e é ótimo que aconteça para a gente ter mais opções, né? Para a gente ter uma acelerada nessa corrida, né? Pelo espaço profundo, e mais opções pela órbita baixa, né? Que vai ser aí o concorrente do Falcon 9. Aí você consegue baratear ainda mais, ou pelo menos que force um barateamento, né? Para que você tenha aí mais foguetes descartáveis. Descartáveis não, né? Reutilizados, você tenha menos descartáveis e você consiga colocar cargas, experimentos e, por que não, outros instrumentos não tão ambiciosos quanto o James Webb, mas você pode fazer coisas menores e tão profícuas quanto de maneira mais barata, né? Aproveitar o rideshare, vai ter 2, 3 instrumentos. Acho que voltando à pergunta, vai tudo depender dos motores, mas é ótimo, torço muito que isso aconteça rapidamente. Voltei aqui, porque estamos com problema de Osmar. Osmar, eu bati no cabo e aí perdeu. Não sei o que aconteceu, mas você virou um cabo USB agora. Cabo mini USB. Foi, exato. Ele tinha voltado aqui, tinha achado.
Mas estamos aí, estamos Aí, chegando. pronto, volta. Pronto. É isso aí. É o Osmar, o famoso Osmar. Tá certo. Bom, saltando para voo tripulado em órbita baixa, a gente tem algumas novidades, não propriamente tripuladas, pelo menos não no primeiro momento, mas com esse objetivo. CST-100 Starliner da Boeing. Tá atrasado há algum tempo, era para ter voado antes até do Crew Dragon, teve aquele voo malfadado, os caras quase perderam a cápsula, não chegou na estação, tal, uma enrolação danada. Parece que vão voar agora, pelo menos refazer aquele voo não tripulado de certificação, deve acontecer esse ano. A ambição da Boeing é fazer também até o final do ano o primeiro voo tripulado. A pergunta que eu faço para você é rápida, tiro curto. Vão conseguir? O não tripulado eu acho que vão. Pô, eles têm um ano inteiro para fazer um voo não tripulado, eu acho que vão. Agora, tem fila a essa altura na estação espacial para os caras atracarem. É muito cargueiro, é muita navezinha, é muita cápsula chegando lá toda hora. A agenda é complicada. Para você achar um slot para fazer até o fim do ano, eu não sei não se eles fazem. Não, isso, e a certificação, né, para voo tripulado, ela não é assim, faz um voo só não tripulado e já está certificado, né, tem outras coisas. E a gente tem o histórico da Boeing, que não é dos melhores, né, para aí com a cápsula do SLS que a gente acabou de falar. Então, não sei se, não só essa parte aí de atracação lá dos slots, mas também da certificação para voo tripulado. O não tripulado, ok, pode ser que saia, né, chances muito maiores. O tripulado, não acredito. Pois é, a Índia está mais modesta nisso aí, eles também estão prevendo fazer um teste não tripulado da sua cápsula voltada para astronautas, ela se chama Gaganyaan, agora em 2022. Se tudo der certo, em 2023 eles querem fazer um voo tripulado. Eu espero muito que dê certo, seria muito legal, seria o quarto país com capacidade independente de lançar seus astronautas ao espaço. Lembrando, só há 3, é inacreditável isso, mas só há 3 no mundo, Estados Unidos, Rússia e China. Mais propriamente Rússia, Estados Unidos e China, vai pela ordem em que chegaram lá. Mas, e aí a Índia pode entrar nesse rol seleto se conseguir fazer o teste em 2022, der tudo certo, e fazer um voo em 2023. Você acha que vai? Vai. A menos que tenha alguma coisa tipo Covid de novo, variante Zeta, Eta, mas eu acho que sim, a menos de uma contingência desse tipo, sim, porque eles estão fazendo programa sério, estão fazendo sério quando eu digo, né, o Beabá foi feito isso, achei que foi um tiro até muito longo ir para Marte, né, fazer aquela inserção orbital em Marte, de repente, me pôs na primeira, foram lá e conseguiram. E, então acho que é um programa que está bem amadurecido no sentido de que você pode confiar que deve sair. A menos, é claro, que alguma coisa imprevista, como a gente viu agora, está vendo, né, acontecer e de repente aconteça de novo, que não está descartado. Pois é, e ainda nesse segmento tem duas coisas muito interessantes. O Dream Chaser, que é aquele mini ônibus espacial da Sierra Space, que há muitos anos ele chegou a disputar aquele contrato de transporte de tripulação aí que ficou com a Boeing e com a SpaceX. A Sierra Nevada chegou a disputar com o Dream Chaser. A NASA falou, não, peraí, a gente lembra ainda do ônibus espacial, melhor não, esse bagulho aí, vai fazendo aí. Mas a gente vai contratar as duas cápsulas ali que estão mais arrumadinhas. E agora eles têm um contrato de carga, então eles vão usar o Dream Chaser de forma automática como um cargueiro para levar, então não vai levar de início tripulação, mas deve fazer o primeiro voo agora nesse ano. Eu confesso que apesar de ser uma coisa demodê, apesar de eu achar que esse negócio de asa é meio arriscado e tal, e não sei o que, para cápsula espacial, é bonitinho demais o bagulhinho, né? Então eu quero muito ver voar, você não? Não, é a mesma coisa, mesmo sentimento. É muito bonitinho, tem esse ar retrô de ser ônibus espacial. Eu sou fã dos ônibus espaciais. Só perde, na minha opinião, para as Voyagers, mas a ideia é que eu lamentei bastante, entendo perfeitamente por que aconteceu, mas ia ser legal, né? Nós estamos aí com outros patamares, temos uma tecnologia diferente, aprimorada, para não dizer diferente. Então, acredito que de repente, ainda tem, né, muito espaço para que você consiga fazer. E eu lembro, né, e aí eu vou entrar na sessão Me Deixe Sonhar,
E lembro que ela foi até oferecida, né, essa Dream Chase, né, foi oferecida pro Donald Trump, quando ele era presidente, para fazer reparos no Hubble. Ele disse que teria condições de fazer subir, uma órbita superior ao que eles estavam planejando inicialmente no projeto, mas ela é escalável para chegar até lá e fazer manutenção, trocar os instrumentos e dar mais tempo de vida. Bom, legal, o primeiro passo é tornar o bicho funcional. O segundo passo é ver se isso realmente foi foi só um jogo de marketing ou se é operacional a esse ponto. E torcer para que seja. Pode crer, pode crer. E para terminar nesse aspecto aí do voo orbital tripulado, a China está prometendo concluir sua estação espacial em 2022. O que me surpreendeu, e foi isso que não estava no meu artigo da Folha, e aí me mandaram uma matéria do Andrew Jones, que acompanha bem o programa espacial chinês, falando que não, eles pretendem, faltam 2 módulos, né, são 3 módulos ao todo, ou seja, não é uma estação espacial internacional, mas tem ali os seus 3 módulos, e eles pretendem lançar os 2 módulos agora em 2022. O que me surpreendeu porque antes o programa de montagem era de 2020 a 2022. Só que eles tiveram que começar em 2021 por causa da pandemia. Deu uma atrasadinha em 2021, então eu imaginei que fosse esticar para 23, mas estão falando que vai em 22. É outro marco importante também, é uma segunda estação espacial que passa a ser totalmente operacional, digamos, ultrapassa a fase de montagem, coisa que aconteceu com a ISS só em 2011. Os chineses aí em 2 anos, tudo bem, um projeto bem mais modesto, mas em 2 anos botaram de pé. E quando a China fala que vai fazer uma coisa no ano, normalmente ela faz, né, Cássio? Exatamente, ela vai e faz, e é outra coisa que a gente sempre fala aqui, né, que eles vão fazendo pragmaticamente, tiveram os reveses, pararam, olharam para trás, viram qual era o problema, deu uma atrasadinha, mas aí, né, sucesso do inegável, pouso no lado oculto da Lua, a missão completa lá na China, né, em Marte, e que teve aí, né, esses dias mostrava lá que soltou uns CubeSats, uns satélites na câmera, que estavam fazendo imagens da própria sonda que está em órbita de Marte. Bolsa de apostas que deve sair, sem dúvida. Agora, fazer uma estação espacial operacional, já aí com seus módulos como planejado, é fantástico, né? Mais uma opção, é sempre bom que você tenha outras opções, que você tenha mais equipamento. A gente, assim, as estações espaciais, nós dominamos a órbita baixa? Não, dominamos. Em termos de estação espacial, a gente tem uma. E aí você falou, os lotes estão lotados, não vai conseguir fazer atracação, aí você vai empurrar projetos interessantes para o próximo ano, né? Porque até o final do ano já está tudo alugado, entre aspas, né? Tudo reservado. Aí seria uma outra opção. Então, isso não vai ter um atraso por conta aí de falta de espaço, de vaga, né, no estacionamento. Você vai ter outra opção e tomara que tenha outros também e que amplie isso e que faça, expanda aí as operações, que chegue em algum momento a gente consiga ter também um acesso mais frequente, não só esporádico ou iniciativas próprias, né, iniciativas que eu digo que não sejam aí um grande pool, que mande, inclusive, um próximo astronauta. Então, eu só espero muito que isso aconteça e que isso tudo evolua nesse sentido. Acho que esse é o caminho, né? Você tem mais opções para que você tenha como chegar e negociar, né? E possa fazer alguma coisa que seja em benefício das duas partes. É isso aí. Você pensa que acabou? Não. A gente só falou até agora da parte tripulada do negócio. Agora vem a parte não tripulada, que também tem coisas legais. Primeiro, a Lua aqui, nossa vizinha, né? A NASA tinha contratado aqueles carretos lá, o pessoal da Intuitive Machines, o pessoal da Astrobotic, com seus mini landers que iam levar. Tem o robozinho lá, o Viper, tem umas outras coisas que eles têm para levar. Já era para ter acontecido uma missão em 2021, não aconteceu, foi adiada. E deve acontecer, eles prometem 3 missões privadas à Lua para 2022, que eu acho que é muito, mas se estão prometendo 3, deve sair pelo menos uma, né? E a outra interrogação,
e aí eu jogo para você e eu quero saber o que você acha, que se sai ou não sai, é a Rússia, que diz que vai fazer a lendária Luna 25, retomando um programa que não voa nada desde 1976 e vai voltar à Lua agora nesse ano de 2022. Vendo como a Rússia está esses tempos aí, a gente vê que eles lançaram um foguete, aí o último estágio falha, eles nem admitem que falha, estão regredindo a sua mentalidade soviética, né? E a passos largos, né? Em vários segmentos no espacial, infelizmente não com o mesmo brilhantismo, mas certamente com o mesmo obscurantismo. Eu quero saber de você acha que a Luna 25 vai sair e alguma dessas missões privadas vai sair, alguma vai funcionar? Porque aí é outro porém também, né? A gente lembra que os israelenses tentaram uma missão privada à Lua e não conseguiram pousar. Uma coisa é tentar, outra é conseguir. Exato. Começando pelo final, a questão aí da Rússia e da Luna, eu não tenho ideia do nível, né, do quão adiantado ela esteja. Se vai sair ou não, basicamente o que vai definir é isso. Já está realmente adiantado. Porque é uma coisa você falar que vai fazer, que promete para 2022, mas você já sabe que está atrasado. Por que a gente pode pensar nisso? Exatamente as questões financeiras que a gente já levantou várias vezes aí no ano passado, as questões brigas internas, aquela confusão interna, né, de segmentos. Você tem que ter o lançador, aí nesse caso é o pousador, e aí as coisas têm que se conversar. Então isso depende de que estágio que eles estejam agora, né, para que você possa projetar que até 31 de dezembro desse ano isso esteja de fato operacional e sendo lançado. Mas, assim, do jeito que a coisa vai, eu sou pessimista. Né? Cravar que não sei se eu cravo, mas dizer que eu estou bem pessimista que isso realmente tem mais um efeito aí de propaganda do que, de fato, vai acontecer. E as missões aí comerciais, elas têm mais chances de acontecer. São cargas menos ambiciosas do que aquelas são de israelenses. Então, com isso, a operação de fazer o pouso já tem uma facilidade maior, né? Não dá para dizer que é mais fácil, mas é menos difícil, menos complicado, que tem aí, aumenta o grau de sucesso, né? A possibilidade de ter sucesso. Então, sim, das três, como a gente brincou, uma deve sair, e aí o pouso, né? É uma questão de você ter ou não essa complexidade, né, em função da carga. São cargas pequenas, né, que já coloca aí bastante chance disso acontecer, e aí eu sou mais otimista, assim, que isso vai ser feito ali para um pessoal que já está um pouco mais acostumado, claro, a primeira tentativa e tudo, mas você tem todo um know-how já conhecido das empresas e tal. Eu acredito que, sim, nesse caso, tem mais chance de acontecer e de ter sucesso depois. É isso aí. E passando da Lua tem coisas também. Tem 3 lançamentos muito empolgantes de missões interplanetárias. Tem a JUICE, da Agência Espacial Europeia, voltada para as luas geladas de Júpiter, que parte em maio. E é muito legal ver que está sendo lançada, que está pronta, tal, mas não se anime demais porque ela só vai chegar lá em 2029. Mas sai agora em 2022, em maio. Aí tem a Psyche, voltada para o asteroide de mesmo nome, no cinturão de asteroides, que sai em julho. Essa é a americana, da NASA. É um asteroide metálico, é o maior asteroide metálico do sistema solar. Especula-se que possa ser um núcleo ali de algum corpo protoplanetário que acabou despido da sua parte mais rochosa e ficou só aquele bagulho lá. Enfim, a nave vai lá olhar, isso é bom. E, finalmente, o rover Rosalind Franklin, da missão ExoMars, parceria dos russos com a ESA, que deve voar em setembro. Tá tudo certinho para eles voarem. Essas são as decolagens. Coisas que vão acontecer no espaço, Cássio. Vamos ter um sobrevoo da Bepi Colombo em Mercúrio. Ainda não é a inserção orbital, o destino final dela é Mercúrio, mas por essa ocasião vai ser só um sobrevoo. E vamos ter no fim de setembro a pancada da DART no asteroide de Morpho. Disso tudo aí, o que te anima mais para 2022? Sem dúvida, essa é a pancada, né? Esse teste, primeiro que é o primeiro teste prático
dos mecanismos de defesa planetária. Já não vem sem tempo, né, porque já devia ter sido feito há muito tempo, pelo menos para ter um início. E deve ser bacana de se ver, tem lá aquele satélitezinho lá que vai dar uma olhadinha, depois vai ter uma outra missão que vai voltar e fazer um imaginamento melhor, mas é o que eu mais tenho expectativa de saber, né, e principalmente saber dos resultados, se de fato tudo isso que a gente fica especulando aqui, né, é de fato viável, e caso aconteça aí de ter uma necessidade, isso está, né, na mesa como uma possibilidade. Então, sem dúvida, esse é o que mais me anima. Claro, a missão Justo também anima, mas como você falou, é o lançamento e anima mais a inserção, né, lá no sistema do que o próprio lançamento, mas também é uma coisa que está aguardando com bastante expectativa. O caso do sobrevoo, né, de Mercúrio é interessante porque é mais uma manobra para frear e que na próxima passada você já tenha melhores condições ali, mas já dá para fazer um pouco de ciência. É bastante interessante também nesse sentido. E Psique é interessante pelo ponto de vista de ser aí, fundamentalmente ferroso, né? Você tem muito metal, é uma coisa assim que a gente não tem, não vê com muito, né, no espaço. Outros exemplos assim, ele é interessante do ponto de vista comercial também, então ninguém nega que isso pode ser também já os primórdios de uma nova iniciativa de exploração comercial, né, fazer a mineração desse tipo de corpo celeste, mas é interessante também do ponto de vista científico para ver o que aconteceu, que essa camada rochosa não existe, ou existe em grau menor, que você tem só o núcleo rico em metais, rico em ferro, que acabou sobrevivendo. Então, do ponto de vista da evolução desses pequenos objetos, a parte científica é interessante, e a parte também da exploração comercial, que isso também é uma parte que é interessante porque é o que vem pela frente, é o futuro que a gente vai ter que começar a pensar nesse tipo de iniciativa também. Pois é, e para terminar esse show de perspectivas, a gente já falou dele, mas temos que falar mais um pouquinho. Eu quero te fazer uma pergunta. James Webb. James Webb foi lançado, ok, em 2021, 25 de dezembro, mas até ele ficar pronto para operar, se tudo der certo, são mais ou menos uns 6 meses, meados de 2022 é quando ele começa realmente a trabalhar. Minha pergunta para você é a seguinte, são duas na verdade. Primeiro, a gente vai começar a ver resultados científicos bacanas dele quase imediatamente, ou depois que ele começa a operar a gente espera mais 6 meses para os astrônomos olharem os primeiros dados, publicarem os primeiros papers? O que você acha que vai acontecer? Como é que você acha que a NASA vai lidar com isso? Se vai ter coisas de alto impacto saindo imediatamente? E na esteira disso, pergunto a você, o James Webb vai superar o Hubble como o observatório mais produtivo da astronomia mundial? Essa acho que é mais fácil. Vai, porque esse volume de investimento não permite que você aprove projetos que não sejam de grande impacto. Ponto. Né? Você não vai fazer alguma coisa que seja de pouco impacto depois de investir 10 bilhões de dólares, toda essa expectativa e todas essas décadas de espera. Então, sim, vai ser produtivo e de alto impacto. Agora, vamos esperar em 6 meses? Eu acho que não, viu, Salvador? Eu acho que não vai ser, porque você tem aquela parte de comissionamento, de resfriamento. Pode ser que ali você já veja suas primeiras imagens, mas pode ser não. Eu tenho certeza que eles vão antecipar, não vai ser necessário 6 meses, não vai aparecer a primeira imagem, vai aparecer alguma coisa já demonstrando a capacidade. E de cunho científico, eu acho que vai ser, na verdade, mais para o lado técnico, que não deixa de ter o seu cunho científico, de a prova de que ele está funcionando conforme as expectativas, conforme os projetos. Como assim? Como foi feito com o Hubble, que aí descobriram, né, que ele estava lá com aquele problema. Eles pegaram uma imagem de uma estrela que era dupla e que tinha uma separação angular entre as duas, uma separação, né, no espaço aí de ângulos, que é o que o telescópio vê, como eu falei anteriormente, do limite da capacidade dele. Ou seja, seria possível de você ver as duas estrelas separadinhas.
E aí viram que não, que estava tão ruim quanto uma imagem de comparação obtida no telescópio de Las Campanas, que tem, ele é operacional ainda, o mesmo espelho que foi com o Hubble. Mesmo espelho no estilo e no tamanho, 2,5 metros. Então, o que era esperado? Ver aquilo que foi feito na Terra, só que com muito mais definição do que era esperado. Ou seja, você vê as duas estrelas separadas e não um borrão só com duas partes mais intensas, né? Mas no fundo um borrão só. E aí isso vai provar o conceito, isso vai provar a engenharia, que não deixa de ser científico também, porque aí valida, né, tudo aquilo que foi feito em termos de planejamento, de teorias e engenharia, a parte prática da coisa. Mas quando a gente fala de parte da astronomia, eu acho que vai demorar um pouco, sim. Os primeiros projetos, eu andei dando uma vasculhada, que até me perguntaram qual vai ser o primeiro objeto a ser observado. Eu não sei qual vai ser, e acho que eles também não têm o primeiro objeto científico ainda. Tudo vai depender desse comissionamento. Mas o primeiro objeto que eles vão observar, eles já devem ter, mas no sentido da engenharia. Né? Isso que eu falei, eles vão pegar alguma coisa que vai mostrar, olha, isso aqui é com um telescópio do mesmo comprimento de onda, com o mesmo tamanho, só que na Terra. Aí olha como é que é no espaço e isso vai mostrar as vantagens de ter feito um telescópio espacial. Isso eu acho que já tem. Agora, questão científica, eu não sei dizer que seria objeto, e acho que, a menos que seja um grande breakthrough, né, alguma coisa assim, realmente espetacular, de científico mesmo, eu acho que vai ser mais no final do ano, que sai em 2023, tá? Então, como eu estava falando, eu dei uma passada nesses projetos para tentar ver o que poderia ter, né, o que teria mais chance de ser o primeiro objeto científico ser observado. Eu não consegui achar, e eu achei, inclusive, que são projetos que você pode fazer na Terra, tá? Usando equipamentos, ou seja, uma coisa assim mais comunzona. Para esse primeiro ano, o que eu vi ali, que eles não vão tirar o suco ainda deles, eles vão meio que tateando. Claro que pode ser feito na Terra, com muito custo operacional, com muito investimento de tempo, com muito suor, sangue, lágrimas, né? Mas daria para ter sido feito aqui, num tempo muito maior, claro, por conta daquela subtração de calor que eu fiquei falando há um tempo atrás. E que vai ser fantástico lá na frente. Mas agora, esses grandes breakthroughs que a gente está esperando, ou pelo menos torcendo para bioassinaturas, tecnoassinaturas, as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, né, as galáxias mais longe também saem tranquilamente, mas aí as primeiras estrelas, que o que está sendo procurado também, e o Sol James Webb vai conseguir fazer, isso não dá para fazer na Terra, eu acho que ainda vai ficar para o segundo ciclo. Depois que for amadurecido nesse primeiro ciclo, toda a engenharia, tudo, como é que se diz, a eletrônica, né, tudo ali, o alinhamento dos espelhos, dos hexágonos, aí eles vão começar nesses projetos mais impactantes. É isso aí. E você sabe quantos asteroides passaram raspando pela Terra em 2021? Bom, eu também não sabia, mas o Cristóvão Jacques vai contar pra gente aqui. Confira aí. Olá, meu nome é Cristóvão Jacques, vamos aqui a mais um boletim de cometas e asteroides. E o assunto desse mês nós vamos falar quantos asteroides passaram próximos da Terra no ano de 2021. Vamos ver. Bem, antes da gente começar o assunto, vamos só relembrar aqui alguns conceitos de distâncias e medidas astronômicas, padrões que a gente usa na astronomia, principalmente para medir distâncias de asteroides à Terra. A gente pode usar, obviamente, a distância mais comum que nós utilizamos, que são os quilômetros, né? Mas em astronomia a gente usa também a unidade astronômica, representada por AU, né? Astronomical Unit, é um símbolo internacional, que é a medida aí da distância média da Terra ao Sol durante aí um ano, né? Então, aproximadamente, a gente fala que são 150 milhões de quilômetros, embora, se você quiser ser bem preciso, são 149.597.871 quilômetros.
E outra unidade que a gente usa é a distância lunar, ou LD, que equivale à distância média entre a Terra e a Lua, e que equivale aproximadamente a 384 mil quilômetros. Bem, aqui é um resumo das aproximações em 2021, sempre tendo como referência essas unidades. Então, asteroides que passaram a menos de uma distância lunar, ou seja, a menos de uma distância entre a Terra e a Lua, foram 145 asteroides, menores do que 5 distâncias lunares, correspondendo a 1.922.000 quilômetros, são 586 asteroides que passaram. 10 distâncias lunares, ou seja, 3.840.000 quilômetros, menos que essa distância, foram 1.018 asteroides. 0,05 unidades astronômicas, ou 19 distâncias lunares, foram 1.584, e 0,1 unidades astronômicas, que equivale a 39 distâncias lunares, foram 2.312, e 0,2 unidades astronômicas, 78 distâncias lunares, foram 3.391 asteroides. Se a gente for fazer aqui uma comparação em relação aos últimos 3 anos, nessa distância menor do que uma distância lunar, nós tivemos em 2018 93 asteroides, em 2019 82 asteroides, e em 2020 106 asteroides, o que dá em média aí quase 2 asteroides passando próximos da Terra por semana. É bom lembrar que esses asteroides que passam muito próximos da Terra, a menos dessa distância lunar, geralmente são asteroides entre 2 a 5 metros de tamanho. São asteroides geralmente pequenos e que só são detectados na última hora pelos observatórios que fazem esse tipo de pesquisa. Então, por exemplo, essa coloração vermelha, essa distribuição vermelha aqui nesses gráficos de pizza para cada ano, correspondem aos asteroides percentual de asteroides que passaram a menos de uma distância lunar da Terra e que foram descobertos após a sua máxima aproximação, ou seja, eles só foram descobertos depois que eles passaram mais próximos da Terra. Em amarelo, os que foram descobertos até 24 horas antes deles passarem mais próximo da Terra, e em cinza, os asteroides que foram descobertos até 7 dias antes deles passarem mais próximo da Terra. Então, pode ver que nessa distribuição, nesses 3 últimos anos aí, houve uma maior incidência de asteroides que foram descobertos após passarem mais próximo da Terra. E isso acontece justamente porque são asteroides pequenos. Vale lembrar aqui que a definição de asteroide é qualquer pedra que está no espaço que tenha um tamanho maior do que 1 metro. Se tiver tamanho menor do que 1 metro, a gente chama de meteoroide. Bem, em 2021, nós tivemos 145 asteroides que passaram a essa distância menor do que uma distância lunar. E as outras distribuições permaneceram um pouco maiores ficaram um pouco maiores, com 21% asteroides que foram descobertos até 24 horas antes da sua máxima aproximação, e 32% com asteroides descobertos 7 dias antes dessa máxima aproximação. Ou seja, houve uma pequena redução aqui desses asteroides que foram descobertos, o que indica o quê? Se a gente for comparar aqui nesse quadro, os anos 2018, 2019, 2020, nós podemos ver aqui um incremento bem grande de 2021 em relação a 2020. Isso aqui não significa que estão passando aí mais asteroides do que passaram antes. Isso aqui é uma visão clara que nós temos hoje mais observatórios com melhores tecnologias e que estão descobrindo mais asteroides em relação aos anos passados. Então, a cada ano que passa, nós temos mais observatórios que estão melhorando as suas câmeras digitais, que estão melhorando os seus softwares de detecção, e é por isso que está havendo esse incremento aqui de asteroides descobertos, principalmente os asteroides que passam a essa distância menor do que uma distância lunar. Bem, então, como nós vimos aí, em 2021, nós tivemos aí, em média, 3 asteroides por semana, passando próximos a menos do que uma distância lunar, mas nós não tivemos aí nenhum impacto detectado de asteroides que foram descobertos no espaço e que caíram na Terra.
A tendência agora é que a gente tenha, a cada ano que passa, com as melhores, melhorando as técnicas de observação e o número de observatórios que fazem esse tipo de pesquisa, um incremento ainda maior de asteroides que vão ser descobertos e que passam próximos da Terra. Ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até! E agora chegou a hora de conferir as dicas de observação do céu de janeiro de 2022 com a Bia Yordak. Olha, é a última chance de dar uma olhadinha no cometa Leonard, hein? Confira aí. Oi pessoal, eu sou a Beatriz, eu desejo a todos vocês um ótimo ano novo, repleto de boas observações do céu. Vamos começar a falar sobre o cometa Leonard. No dia 2 de janeiro, ele atingirá o periélio, sua máxima aproximação ao Sol. Provavelmente vai ser necessário o uso de um binóculo ou de um pequeno telescópio para observar esse cometa. Encontre-o na constelação do Peixe Austral, no começo da noite e a sudoeste. Agora eu vou fazer um resumo de como observar alguns planetas nesse mês de janeiro. No começo do mês a gente vai conseguir ver Mercúrio, Saturno e Júpiter ao mesmo tempo na direção do pôr do sol e no começo da noite. Ao decorrer do mês, Saturno e Mercúrio caminham em direção ao Sol, tornando-se invisíveis no céu noturno por um tempo. A partir do final de janeiro, Mercúrio já voltará a ser visível, mas dessa vez a leste e ao amanhecer. Lá para o dia 20 de janeiro, Vênus voltará a ser visível, também a leste e logo antes do amanhecer. Já Marte, o planeta vermelho, será encontrado ao longo do mês todo, a leste e ao final da madrugada. Vamos dar uma olhada agora nas conjunções para esse mês. Começamos no dia 3 com o planeta Mercúrio entrando em conjunção com a Lua. Veja a dupla após o pôr do sol a oeste e sobre a constelação de Capricórnio. Esse é um bom momento para observar Mercúrio, porque inclusive no dia 5 ele vai atingir a sua maior altitude no céu noturno. Dia 4 é dia de conjunção entre a Lua e Saturno na constelação de Capricórnio. Já no dia seguinte, no dia 5, a Lua se aproximará de Júpiter. A dica é observar a partir das 7h15 da noite. Os planetas desaparecerão lá pelas 8h45 da noite, no horizonte oeste. No dia 26, Marte se aproximará de um objeto de céu profundo, denominado NGC 6530, que é um aglomerado aberto sobre a constelação de Sagitário. Esse aglomerado tem uma magnitude de 4.6. Ou seja, um binóculo vai te ajudar nessa observação. Um bom horário será entre as 4 da manhã e o amanhecer, quando a dupla poderá ser vista bem posicionada acima do horizonte leste. Sobre a constelação de Sagitário a leste e do meio para o final da madrugada, você verá a aproximação de Marte à Lua no dia 29. Já no final da madrugada do dia 30 de janeiro, encontre a Lua próxima do planeta Mercúrio, na constelação de Sagitário a leste. Fora as conjunções, vamos falar agora de outras efemérides astronômicas que vão acontecer nesse mês de janeiro. No dia 3, teremos o pico da chuva de meteoros Quadrântidas, que começou no último dia 12 de dezembro e vai até o dia 12 de janeiro. O radiante dela está sobre a constelação do Boieiro. O ideal é observar olho nu em um lugar de baixa poluição luminosa. Essa será uma chuva de meteoros um pouco mais difícil de observar, sendo seu melhor horário ao final da madrugada e início do amanhecer. Agora vamos dar uma olhada nas fases da Lua para esse mês. No dia 2 de janeiro, teremos uma lua nova, melhor momento para a gente observar o céu noturno. Já no dia 9, a lua atinge seu quarto crescente, no dia 17, lua cheia e por fim no dia 25 de janeiro, quarto minguante. E assim a gente termina o primeiro céu do mês de 2022. E se você quiser ficar sempre atualizado sobre o que, como e quando observar no céu, continue acompanhando esse quadro aqui no Mensageiro Sideral. Então até o mês que vem e bons céus! É isso aí, Cassião. O nosso programa vai chegando ao fim, mas o ano tá só começando, né? Deu pra gente já sentir que vai ter muita coisa pra gente falar esse ano. Cassião, considerações finais aí, meu querido. É isso aí, Salvador. Bastante coisa pra gente falar, que bom, né? A gente volta aí um pouco a ter mais opções e notícias, e o James Webb ainda vai dar muito o que falar. E é isso, desejo para todo mundo um ótimo ano, que a gente tenha aí
possibilidades de voltar a comer camarão, mastigando 15 vezes, né, para não dar nenhum problema. Mas, é claro, antes de chegar no camarão, o bifinho já estava ótimo, né? Um ovinho também tá bom. A situação de ficar na sopa de ossos é complicado. Mas é isso, não se esqueçam, mastiguem 15 vezes e cuidado que camarão entope, tá bom? Grande abraço e a gente vai se ver. É isso aí, deixo também meu abraço para vocês, obrigado aí pela presença, pela audiência. Espero que a gente consiga voltar ao vivo semana que vem para poder fazer perguntas e respostas, para poder fazer sorteio, enquete. Essa semana não deu, mas olha, o meu eu do futuro tá correndo muito agorinha mesmo, para chegar lá no My News Quinta Chamada, e esse sim vai ser ao vivo. Então, se você estiver inclinado, pula daqui pro My News Quinta Chamada, eu devo estar chegando lá se tudo der certo. Um grande abraço para vocês e saudações siderais.